Você sabe por que a sua oração não é atendida? Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você hoje, nesse sábado, em que nós vamos meditar a palavra de Deus. E a pergunta é essa: por que Deus não atende a minha oração? Eu quero já nesse iniciozinho pedir você para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever nas nossas redes sociais, para que você possa me ajudar a evangelizar. E você me ajudando, você estará evangelizando também. E hoje nós não podemos perder tempo, né? Nós temos que aproveitar de todos os meios que temos para poder levar a presença de Jesus Cristo a tantos corações que precisam conhecer a boa nova do Evangelho. Hoje o Evangelho está em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. E Jesus vai contar uma parábola de uma mulher viúva que pedia para um juiz declaradamente injusto, não temente a Deus, que fizesse-lhe justiça, que julgasse a sua demanda e que fizesse um julgamento justo. E o juiz ficava postergando, deixando para depois, protelando, mas a mulher insistentemente o pedia para poder concluir aquele julgamento. O juiz então um dia disse: olha, para que eu não tenha que suportar tanto tempo mais essa mulher me incomodando, vou fazer esse julgamento e pronto. E Jesus vai dizer: olha, assim tem que ser a vossa oração, tem que ser insistente. Tem alguns detalhes importantes que Jesus traz para nós nessa parábola e que nós precisamos levar em consideração. Olha, primeiro ponto para a gente compreender esse texto e trazer para a nossa vida. Deus não é um juiz iníquo. Deus não é injusto para conosco. Ele nem posterga, ele nem deixa para depois aquilo que ele tem para fazer a nosso favor. Essa é a realidade de um juiz iníquo, injusto, enrolado, embrulhão, que não define as coisas da forma certa. Mas Deus não é assim. Então o que Jesus quis dizer com tudo isso? Jesus quis dizer o seguinte: olha, se até aquele que é injusto faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que seja com insistência, que dirá Deus, que não é injusto, que é bondoso, que é misericordioso. Mas é estranho, né? Porque mesmo Jesus deixando para nós a mensagem de que Deus não é um mau juiz, e ao contrário, ele que é bom nos atende, né? Levando em consideração que até o mal atende, quanto mais Deus que é todo misericordioso. Então o que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar exatamente que mesmo Deus sendo bom, misericordioso e nos atendendo a seu tempo, mesmo assim é necessário que nós nos apliquemos à oração. Mesmo Deus sendo misericordioso, mesmo que nós entreguemos tudo nas mãos do Senhor e sabemos que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo assim, Deus nos quer combatentes na oração. E diz a palavra, né, que Deus fará justiça a quem clama dia e noite. E ele faz uma pergunta no final desse texto: haverá fé sobre a terra? Bom, então esse é o primeiro ponto que nós temos que trazer para a resposta à nossa pergunta inicial: por que a minha oração não é atendida? Primeira coisa, tem que ser feita com fé. Primeira coisa, se você não tem fé que Deus pode realizar, como que Deus vai realizar? Como que você vai deixar com que o seu coração esteja apto para acolher a grande graça que você pede para Deus, se você não acredita que Ele pode realizar aquela graça em sua vida? Então, esse é o primeiro critério. Ou você confia
e tem a graça, ou você não confia e não tem a graça. E as suas orações serão vazias. E eu preciso te dizer uma coisa. Por mais que nós rezemos insistentemente, quem dá a graça é Deus. Não é a insistência, não é a fórmula com que nós rezamos que alcança de Deus a graça. É a fé que temos no Senhor Jesus. Ele mesmo, quando realizou inúmeras curas dentro dos textos do Evangelho, nós vemos tantas, no fim ele diz: vai, a tua fé te salvou. Se nós não oramos com fé, acreditando que Ele é quem faz, e não são as minhas forças que fazem, a graça acontecer, então você não está confiando necessariamente em Deus, está confiando nas fórmulas de oração, ou está confiando na pessoa que você pediu para rezar para você, e você não está confiando necessariamente em Deus. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que ter fé. Outro ponto fundamental de percebermos: para que eu estou orando? Eu já vou te adiantar uma coisa: se você está orando, pedindo, clamando por uma situação que não é a vontade de Deus, ele não vai ser atendido, tá? E vou te dizer, nem esteja insistindo muito para que Deus faça aquilo que está no campo do possível. Aquilo que é da dimensão humana, somos nós que temos que fazer, tá? Não espere, por exemplo, se você precisa se reconciliar com alguém, você pede: ó Senhor, dá-me a graça de me reconciliar com aquela pessoa, etc., mas você não faz nada para isso e quer que um raio caia do céu e a coisa acontece. Não será assim. Se você está pedindo: Senhor, que eu ganhe na loteria, Senhor, gente, peraí. Isso não é fundamental. Deus age naquilo que é fundamental e aquilo que é para a nossa santificação. Então, para que você está orando? Talvez você vai passar 35 anos da sua vida rezando, 40, 50, 60 anos, não vai ser atendido, vai pôr a culpa em Deus. E eu tenho que te dizer: não. Deus não é um injusto juiz, ele sempre faz justiça, ele sempre atende aquele que ora dia e noite. Mas você está orando por que motivo? Para quê? É justo o que você está pedindo? É lícito? Vai te levar para o céu? Vai levar o outro para o céu? É coisa boa? Então, para que você está rezando? Essa é a primeira pergunta, né? Segunda pergunta: por que eu estou orando? Você está orando pensando que com isso você vai sensibilizar o coração de Deus? Não. Você ora para que o seu coração esteja aberto para a graça de Deus. A graça de Deus é uma torneira aberta. A graça sempre está se derramando sobre nós. O milagre sempre está se derramando sobre nós. Sabe por quê? Porque se você entender o contrário, que é a sua oração quem vai sensibilizar o coração de Deus, se você estiver pensando assim, você está acreditando que Deus é submisso às suas forças pessoais. Deixa eu te falar uma coisa: Deus às vezes demora para atender a nossa oração, para dar tempo para a gente largar, como diz o Padre Léo, de ser anta, né? Para a gente deixar de ser besta e perceber que durante o tempo da espera eu preciso mudar minha vida, eu preciso corrigir minha vida. Então, se você está pedindo uma grande graça, aproveita o tempo da espera para se converter, fazer uma revisão da sua vida, fazer um processo de cura interior, de libertação. Perdoa a sua história, seu passado, os seus antepassados. Abençoa a sua família, abençoa as pessoas que estão à sua volta. Se você tem desentendimentos, procure-os, corrija, peça perdão, dê o perdão, faça esse esforço. Porque o que Deus quer no processo da espera não é que nós esperemos passivamente e nem que a nossa oração seja uma oração simplesmente devocional, mas ela seja uma oração ativa, uma oração que mobilize situações da minha vida, me transforme, me faça mais santo, me faça mais forte. Pode ser que depois desse processo de
correção da nossa história, o problema não vai embora, mas você aí já nem quer que o problema vá embora. Você já entendeu que aquilo ali foi necessário para a sua transformação, para a sua conversão, e aquilo ali foi fundamental, e você já acolhe aquilo com certa tranquilidade, com certo amor, com certa paz. É assim que às vezes nós percebemos pessoas que durante tanto tempo estão enfermas, parece que Deus não atendeu o seu clamor, mas são pessoas que estão em paz, estão felizes, estão realizadas em Deus porque aproveitaram bem esse tempo. Então, você precisa saber por que está orando, não porque a sua oração pode modificar alguma coisa no coração de Deus, mas porque a sua oração pode e deve te fazer uma pessoa muito melhor, transformada, curada, libertada. Enquanto isso, você está corrigindo a sua vida. Depois que o nosso coração se tornou a terra boa, a sementinha da cura, do milagre, da graça, que cai todo dia sobre nós, vai cair e vai realizar. Terceira coisa, como eu estou orando, né? Como eu estou orando? É aquela oração vazia, aquela oração de qualquer jeito, aquela oração corrida, ou só aquela oração repetitiva, mas sem sentido, sem espiritualidade, sem oração? Eu tenho que dizer uma coisa, meu querido, como você está orando é fundamental. Você precisa de rezar, falar com Deus pessoalmente e espontaneamente. Você precisa de rezar suas devoções, tem que clamar pela intercessão dos santos, gente. Para com essa mentalidade protestantizada. Ser católico é bom demais, você tem a igreja celeste inteira rezando junto com você, você tem o purgatório rezando junto com você. Nós somos uma igreja só, para com essa bobagem. E para com essa bobagem, nós católicos, né, de que tenhamos talvez medo de nos dirigir a Nossa Senhora, de dirigir aos santos, de dirigir aos anjos, porque nós temos que falar diretamente com Deus. Isso é arrogância protestante. Isso é arrogância. Aprenda isso. Nenhum de nós, seres humanos, somos capazes de chegar cara a cara com Deus. Gente, a gente cai para trás. Moisés não suportou. Não dá, gente. Existe essa mediação. Claro que junto ao Pai, Jesus é o nosso mediador. Mas até Jesus tem Nossa Senhora, tem os santos, tem os anjos. Gente, vamos usar de tudo isso. Vamos clamar pela intercessão dos santos. Vamos fazer novena, vamos rezar terço. Gente, hoje é sábado, dia de Nossa Senhora. Vamos rezar o Santo Rosário. Vamos rezar o ofício da Imaculada. Vamos rezar 90 Salve Rainhas. Gente, vamos orar. E vamos rasgar o nosso coração para Deus. O como nós estamos orando. É o quanto de sinceridade que tem na nossa oração. O quanto de verdade tem a nossa oração. E aí se torna até relativo o quanto eu estou orando, porque aí você às vezes não vai nem gastar tanto tempo para rezar, mas vai rezar bem, vai rezar certeiro, vai rezar com sentido. Mas eu te falo uma coisa, tem que ter uma quantidade também, tá? Não vou demarcar tempo aqui não é isso que eu estou dizendo não, mas você precisa ter tempo para Deus, eu preciso ter tempo para Deus. Aquele dia da semana que você de repente fala assim, essa noite eu vou tirar para Deus, e você entra para o teu quarto, para o teu oratório, para a tua capelinha, e você entra para lá às 7 horas da noite, sai de lá 10 horas, faz o seu terço, faz uma devoção, conversa com Deus, confessa ali os seus pecados ao Senhor, pede perdão, louva ao Senhor, reza com a palavra, tira tempo para Deus. Um terço, por exemplo, são 15 minutos. E agora eu quero encerrar dizendo sobre ainda um aspecto até formativo da oração. Olha, a nossa oração pode ser extensiva, ou seja, feita enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está vivendo o dia a dia, a gente está ali, né, cultivando a oração, mas ela também tem que ser intensiva, ou seja, você tem que ter um tempinho para rezar, um tempo para tirar para Deus. E ela tem que ser comunitária, não adianta com essa, eu rezo lá em casa, por isso eu não vou na missa, eu não preciso disso, porque lá em casa, mentira, quem não vai na igreja não reza em casa também não, para com isso, mentira, assuma essa verdade. E outra coisa, por mais que você reze em casa, desculpa, porque às vezes você até reza, me perdoa,
Mas eu tenho que te dizer uma coisa, Jesus constituiu o seu povo e pôs o seu povo para caminhar junto. Desde o Antigo Testamento foi assim, era um povo que caminhava junto e junto fisicamente, inclusive. Então você tem que ir na igreja, você tem que ir na Santa Missa, eu tenho que ir na Santa Missa, pelo menos aos domingos. Mas olha, se você tem oportunidade, vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, no sábado e no domingo, vá à Santa Missa. Sabe por que eu ainda quero te dizer isso? Porque a Santa Missa é a maior de todas as orações. Talvez se eu perguntasse qual é a maior de todas as orações, alguém diria, é o Pai Nosso. Eu vou te falar, não, a maior de todas as orações, a mais eficaz, a mais perfeita, a mais santa, é a Santa Missa, onde o santo sacrifício acontece, atualizado, o mesmo, aquilo mesmo que aconteceu na última ceia e lá no Calvário. Então, meu querido, minha querida, nesse sábado em que nós estendemos um pouco mais esse aspecto formativo e um texto tão bonito, né? Sejamos nós insistentes na oração, rezemos com fé, rezemos de fato clamando por aquilo que é justo, que nos santifica, e aproveitemos o tempo da oração enquanto a gente aguarda a graça acontecer, e ela acontecerá. Diz o texto, não tardará a justiça para aquele que clama noite e dia, né? Então rezemos, e rezemos bem, rezemos com intensidade, rezemos com verdade, tenhamos tempo para orar, rezemos extensivamente ao longo do nosso dia, enquanto nós estamos fazendo as nossas atividades, lembremos de Deus, rezemos intensivamente, tire o seu momento de oração, reze o terço da misericórdia, faça as suas devoções, faça o seu momento de louvor, de adoração, vá à capela do Santíssimo. Você deve ter também a sua vida de oração comunitária, na igreja, com o povo de Deus, na Santa Missa, no grupo de oração, nas reuniões do movimento, da pastoral. Se engaje na vida da igreja, isso é oração. Ajude, sirva a quem necessita, isto é oração. E quarto, tenha o seu momento de oração pessoal. Que Deus, nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, cujo sábado é o dia dedicado, possa nos conceder o dom do Espírito Santo, a fim de que vivamos com profundidade, com verdade, a nossa vida de oração e uma oração perseverante. Porque se assim o fizermos, seremos contemplados com a graça do milagre que nós tanto necessitamos. E aquela pergunta inicial estará respondida. Por que Deus não atende a minha oração? Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós e nos faça cada dia mais santos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima reflexão em Palavra de Vida Eterna.